3 espíritos estão presos em uma estação de trem abandonada. Um deles fuma, outro parece vagar sem propósito, e o terceiro aparenta buscar algo impraticável. Enquanto isso, uma garota é atormentada por pesadelos. Esta é a premissa do curta Tens Fogo, de Léo Vituri. Léo, bem-vindo ao Curto Nesp. Obrigado. E para começar, por que esse nome tão curioso, Tens Fogo, com ponto de interrogação? Esse nome é referente à primeira versão do roteiro. Na primeira versão do roteiro, só ia ter uma fala no filme. E essa fala seria Tens Fogo. E a negativa da resposta seria um simples não com a cabeça. Então, por ser a única fala do curta, da primeira versão do roteiro, então o nome ficou Tens Fogo devido a isso, assim. E depois o roteiro foi mudando e o nome não tem mais tão a ver como tinha no primeiro roteiro, assim, eu acredito. Mas tem bastante a ver para quem vai assistir o filme daqui a pouco. Acaba tendo bastante. Mas não tem tanta força como tinha antes. E você busca como referência o autor irlandês Samuel Beckett, que não é tão famoso no Brasil. Por que essa referência? Então, eu tinha acabado de ler o Esperando Godot dele, uma peça dele. Eu fiquei muito impressionado com a peça. E essa peça, diríamos que revolucionou certas coisas dentro de mim. A forma como eu via arte, a forma como eu via teatro, a forma como eu via narrativas, assim. Então, nessa época, eu estava trabalhando na montagem do Hamlet, lá na USC. Então eu estava muito próximo do teatro. Então eu acredito que as minhas concepções de teatro na época acabaram convergindo com as minhas concepções de audiovisual, assim. E por causa disso, o Beckett era a minha maior referência no teatro. Então ele acabou sendo uma das minhas maiores referências pro Tens Fogo. E para você que gosta bastante de teatro, assim, qual as principais diferenças que você vê da linguagem de escrever, de repente, um roteiro para uma peça e para um curta-metragem? Então, é que assim, a parte do roteiro eu acho difícil de falar, porque o roteiro, ele é um ponto de partida e quem vai dar o direcionamento dele é o diretor, assim. Então eu vejo a diferença de trabalho do diretor de teatro para a diferença de trabalho do diretor de cinema, por exemplo, ou audiovisual. No cinema e no audiovisual, eu acho que as responsabilidades estão mais em cima do diretor, assim. Quanto no teatro, as coisas acontecem mais no ator. No ator de cinema, assim, ele tem que agir naturalmente, ele não tem que interpretar. Acho que um ator, quanto menos interpreta, melhor. E no teatro ele tem que interpretar, ele tem que expressar, liberar o sentimento, a personagem. Né? E no cinema, muitas vezes, eu acho que o diretor tem que levar o ator a estar familiarizado com aquilo ser natural para ele. E no teatro, eu acho que você tem que fazer o ator buscar aquilo forte dentro dele para ele expressar aquilo com mais força. Enquanto no cinema, se um ator expressa com muita força, ele acaba ficando meio teatral, meio caricato e meio indesejável, eu acho. Mas eu não tenho, acho, tanta experiência no cinema e tanta experiência no teatro para poder falar verdades irrefutáveis aqui, assim. Com certeza. Até porque não existe, em relação à arte, acho que nenhuma verdade irrefutável. Né? Por exemplo, o Bergman, você assiste O Sétimo Selo, você vê, são atuações extremamente teatrais, assim. Então, como falar que aquilo é errado? É um filme que muita gente gosta. Então, eu vejo muitas vezes no cinema essa linguagem do teatro aparecer. Glauber Rocha usava muito essa linguagem teatral. Então, a arte é livre, você pode utilizar diversas linguagens da forma que você quiser, assim. Acho que essa liberdade é importante. Sim, a arte é coisa da expressão do humano, né? Sim. E em relação ao seu filme, você tem como personagem principal o fantasmagórico, essa coisa dos fantasmas que às vezes se sobrepõem ao vivo, porque a moça que está viva, ela está dormindo. E são os fantasmas que têm atitude. O que você quis mostrar com isso? Então, a questão até...
curta são 3 espíritos presos numa estação de trem, numa espécie de purgatório, umbral, assim, dependendo da sua interpretação, inferno. E aquela atriz do quarto, ela tá viva, assim. Inicialmente, do roteiro inicial, a única cena que sobreviveu intacta, praticamente intacta, foi essa cena da menina. Então, teoricamente, essa cena está aí meio numa semântica paralela. Porém, com o final do filme, final da edição, eu senti que criou-se uma semântica interessante, que talvez não sendo proposital, mas acabou, não propositalmente, acabou acontecendo essa semântica, que é aquela máxima de se tem alguns espíritos sofrendo perto de você, esse sofrimento te acaba atingindo. Então, essa menina sendo atormentada por pesadelos, na verdade ela está sendo atormentada por aqueles espíritos que estão sofrendo próximo a ela, assim. Então, eu acho que no final das contas a semântica foi essa, a relação entre o universo fantasmagórico, espiritual, esse espiritual ruim, esse sofrimento desses espíritos, com o real, que é a menina dormindo e sendo atormentada por pesadelos. E tem aquela crise de identidade, porque são 2 atrizes, né? Uhum. Então, quando ela dorme, quando ela está tendo os pesadelos, ela acaba se tornando uma outra. É uma transcendência. Ela transcende para um lado ruim, assim, para um lado negativo. É bem profundo o seu tema. E como que você escolheu os atores para interpretar essas personagens tão complexas, assim? Então, os atores, quando a gente vai fazer um curta, a gente acaba trabalhando com o que tem, assim. Mas eu tive muita sorte de estar participando do Hamlet, nessa mesma época. Então, o Del, que é o mendigo que pede fogo, que faz o caractere do mendigo, e a menina que está dormindo no quarto, ambos eram do Hamlet. O Del era o próprio Hamlet e a Diane era a Ofélia. Então, eles já estavam no teatro shakespeariano, né? já estavam. Então eu tive essa sorte de trabalhar com atores muito bons. E teve a Bruna, que foi uma indicação do Felipe Pacelli, que foi um dos meus companheiros desse curta, que ela era uma aluna de artes da Unesp. E a atuação dela também achei muito boa. E os outros foram alunos da Unesp, pessoas que a gente conhecia dos corredores da faculdade, assim. Acabou sendo... E uma delas também foi a Dani, que era maquiadora, que fez também direção de arte, ajudou o Felipe na direção de arte. Ela era da própria produção e acabou tendo que atuar, assim. Já se referindo à equipe, quem que foi que ajudou você a produzir o filme? Em termos autorais, eu vejo esse trabalho muito forte. Tem a minha parte autoral, mas o Felipe Pacelli me ajudou muito no roteiro, nas concepções artísticas, nas concepções estéticas. Então eu vejo ele como um coautor do Tens Fogo. O outro foi o Del, que é o ator principal, que quando eu fui trabalhar o texto com ele, ele não gostou do roteiro e ele pediu para que eu mudasse. E muitas das alterações foram feitas por causa do Del. Então ele direcionou muito o curto, então ele acabou sendo decisivo. A Bruna também foi decisiva, que é a atriz que faz aquele espírito que está de branco. E a Daniela Suidrak, que fez maquiagem, figurino e ajudou na direção de arte. Ela que deu a ideia da estação de trem. E nós chegamos lá com o primeiro roteiro e eu reescrevi todo o roteiro adaptando para a estação de trem. Que bacana. Mas então, não termina de contar tudo sobre a estação de trem. Sim. Que no próximo bloco a gente fala mais sobre isso. Sim. E agora o Curto Nesp vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Tens Fogo e essa história sobre a estação de trem de Bauru. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com Tens Fogo. Léo, a gente começou a falar no último bloco sobre as gravações da estação de trem. Foi ideia da maquiadora do filme? Ela fez maquiagem, figurino e fez um pouco da direção de arte também. E ela que deu a ideia de gravar lá. E quando nós chegamos lá,
eu fiquei apaixonado pelo lugar, reescrevi o roteiro todo para adaptar para o lugar. A gravação lá, no início foi muito fácil, o pessoal foi muito receptivo, muito legal, abriu as portas para a gente gravar mesmo. Só tivemos um problema no final, que uma das cenas que ficou faltando gravar 4 cenas para Tens Fogo. E uma delas nós não gravamos porque eles não liberaram a gravação dentro de um vagão abandonado. Mas tirando isso, foi tudo ótimo, assim, eles foram super disponíveis, super bem educados, super legais com a gente, assim. Que bom. E é legal para quem não é de Bauru, né? Acaba gravando lá na estação de trem, que é um marco, um cartão postal da cidade. É uma coisa... Eu fiquei apaixonado pelo lugar e acho ele, artisticamente, dá para se explorar muita coisa nele, assim. E não só o Tens Fogo foi produzido lá na Estação Ferroviária de Bauru. A estação já foi locação de diversos outros filmes. A nossa equipe foi lá e conferiu um pouco mais sobre essa história. Vamos ver? Bauru teve uma identidade ferroviária muito forte. E a gente ficou órfão dessa identidade, que o trem parou de circular, na verdade, assim, não é que ele parou de circular, ele tem um movimento muito pequeno aqui hoje. Então hoje o trem ele só passa aqui. Que nem a unidade de produção que tinha aqui em Bauru, ela foi fechada, então o trem só está passando, então a gente não tem mais, tanto que assim, tem muitas pessoas que falam, não, o trem parou, não, ele não parou, ele só passa por Bauru. Então com isso criou a gente ficou órfão desse tipo de cultura. Então, e o trem ele é muito lúdico, então todo mundo gosta do trem, gosta de saber da história do trem, ou então teve um familiar que trabalhava na ferrovia, então mexe muito com as pessoas. E como a gente tem hoje uma ferrovia aqui em Bauru que está meio esquecida, então atrai a pessoa, porque está esquecida, então quer saber. Então esses pedidos são através ou para contar a história da ferrovia, ou porque fica um cenário bacana para fazer um evento, ou então para fazer um cenário de fotografia. Então a gente tem muito pedido sobre isso. Além disso, várias bandas, tanto de rock, quanto gospel, quanto qualquer outro gênero, eles procuram o motivo da ferrovia porque a ferrovia ela tem um caráter de aproximar as pessoas. Para se fazer uma locação dessa hoje, como a gente tem o Museu Ferroviário, que pertence à Prefeitura, e a Estação Central, que também pertence à Prefeitura, então se quiser fazer qualquer tipo de locação daqui, teria que fazer um pedido diretamente à Prefeitura. Então manda-se para o prefeito, se for um caráter para fazer um evento. Agora, se for um evento cultural, pode-se pedir também diretamente ao secretário de Cultura, né? Então, assim, primeiramente, o primeiro passo é fazer o contato telefônico e em seguida mandar o ofício para a gente saber para qual local que vai. A gente solicita no ofício para o que for produzir, mandar uma cópia para a gente ficar em nossa biblioteca ou no nosso acervo audiovisual. E alguns eles mandam, outros não, né? Que nem assim, também a gente recebe muita gente que vem pesquisar, tirar fotos daqui para fazer na parte arquitetônica, então também eles fazem essa solicitação. A gente recebe também pessoal que vai fazer aniversário de 15 anos, vem tirar foto aqui, pessoal que está casando, vem tirar foto aqui, né? Então a gente recebe, é eclético o público que a gente recebe para tirar foto daqui de Bauru. O pessoal da ESPN veio fazer um documentário aqui sobre o Noroeste, sobre o Esporte Clube Noroeste, porque o Noroeste ele foi fundado pela ferrovia, então eles vieram fazer quando teve o centenário do Noroeste, então a ESPN veio fazer o documentário aqui em Bauru, junto com a gente. Teve também produções, pessoal de teatro que veio fazer intervenção aqui na estação, então, a hora que estava acontecendo o Passeio da Maria Fumaça, o pessoal fazia intervenções teatrais. Teve também teatro já direto focado na área da estação, que eles acharam que seria interessante. Então, e assim, todo o pessoal que vem procurar aqui, ou é mais por uma coisa meio que puxando para o lado sobrenatural do que para o lado do lado mesmo de ferrovia, porque é aquilo que eu te falei, a ferrovia ele mexe com as pessoas, então como está no lúdico, então tudo se atrela à ferrovia, né? Acontece muitas coisas, que assim, o pessoal chega aqui, como está uma coisa abandonada, então já supostamente você acha que é assombrado, né? Passou muita gente por aqui. Então, que nem tem pessoas que são espíritas que vêm aqui e falam assim, nossa, mas tem muita gente andando nessa estação, você não tem noção quanto de gente tem nessa estação.
A mesma coisa no Museu Ferroviário. Tem gente que entra e fala, nossa, ó, tem um monte de gente, tem muito índio aqui. Porque assim, a ferrovia, quando ela estava indo vamos colocar assim, quando ela estava progredindo, então teve uma desavença muito grande com os índios. Eles ocuparam o local dos índios. Então teve muitos conflitos e morreu muitos índios e muitos ferroviários. Então, que nem tem um senhor que ele é espírita, que ele veio aqui no Museu Ferroviário, ele falou assim, nossa, tem muito índio aqui, você não tem noção tanto de índio que tem aqui. E os índios amaldiçoaram Bauru, segundo ele. Então, assim, então tem essa parte. Aí tem pessoas que vêm aqui na estação e falam, nossa, tem uma pessoa andando aqui, sabe? Então, assim, como tem essa... É mais pelo lado folclórico mesmo. E outra, você chega na estação, está abandonada, tem vidros quebrados, janelas quebradas. Então, o vento bate muito forte, que a gente está ventando bastante agora. Se você escutar de fundo aqui, você vai escutar telha bater, você tem muito som de animais aqui, ó. Não sei se vocês estão escutando, mas tem passarinhos aqui, ó. Então tem gato que está andando, às vezes com o trem, vem cachorro junto com o trem. Já chegou a vir um cervo em cima do trem, então apareceu dentro da estação. Entendeu? Então, assim, tem várias coisas que, como está no imaginário da pessoa, então elas já acabam associando ao sobrenatural. Se a gente entrar na estação agora, a gente vai escutar muita porta bater. Do lado de fora da estação tem um ponto de ônibus. Então a conversa das pessoas ali acabam entrando para dentro da estação e parece que tem gente conversando dentro Você fala assim, nossa, tem gente aqui dentro. Entendeu? Então isso vai associando. E a maioria do pessoal que vem fazer curtas aqui, é justamente sobre isso. É sobre essa parte sobrenatural. Que legal esse ponto turístico e também histórico de Bauru, né, gente? E, Léo, você que compôs a trilha sonora do filme, é isso? Sim, fui eu. Como que é a sua relação com a música? Você toca algum instrumento, tem banda? Então, eu tenho uma banda, a banda tem 7 ou 8 anos, pra fazer as contas. Estamos juntos faz muito tempo, eu toco baixo. Mas no Tens Fogo eu gravei a trilha numa espécie de escaleta. Algo parecido. É difícil de explicar o que é esse instrumento, que é um instrumento que eu não sei o nome, que apareceu. Mas do nada, explique, assim. Vamos ver. Você liga ele na energia elétrica e ele começa a rodar uma ventoinha. E na mão direita você tem as teclas, como num teclado, e na mão esquerda você tem uns acordes prontos. E ele tem um som muito dark, assim, muito fúnebre, e eu achei a cara do Tens Fogo. Aí eu compus a trilha nesse instrumento pro Tens Fogo e eu gostei demais de ter composto a trilha e foi nesse instrumento, mas a trilha é mais minimalista, assim, é bem diferente compor uma trilha sonora minimalista para um curta do que compor, por exemplo, para banda. Assim. É justamente isso que eu ia perguntar. Qual que é a diferença principal de compor, pensando num filme, onde você já tem uma história do enredo, de repente, compor com a sua banda, por exemplo? Então, na minha banda, quem mais compõe é o vocalista, o Rodrigo Francalassi. Ele, assim... Como que chama a sua banda? Desculpa. É Memphis Belly. E ele, assim, ele é um músico completo, então ele consegue compor tudo, ele pensa na música como um todo, baixo, guitarra, bateria. E para você gravar, então eu acho, pelo menos no meu quesito pessoal, eu acho muito mais difícil compor para uma banda do que compor para um curta. Para um curta no qual a trilha sonora é minimalista, mais tranquila. Só que no audiovisual as trilhas variam. Tem trilhas sonoras de filme que são verdadeiras sinfonias, assim. Então é difícil traçar um padrão geral. Mas no meu padrão pessoal eu sinto muito mais facilidade em gravar trilhas sonoras nesse caráter mais minimalista do que compor coisas para gravar com a banda, assim, que eu acho mais complicado. Precisa ser um compositor mais completo para fazer isso. Com certeza, né? Porque no filme você tem a ajuda da imagem. Já na banda é a música, pura arte, né? Você precisa ser mais completo, você precisa criar a ambientação toda. Uhum. Enquanto no curta, por exemplo, no Tens Fogo, é só um instrumento, é só algo que vai complementar a imagem. Ele não é uma coisa que vai ter voz. A trilha não tem voz por si própria. Já na banda, não. A música tem que ter voz por si própria. Ela tem que ser a mensagem, ela tem que ser independente, assim. Ela tem que falar por si só, né? Tem que falar por si só, exatamente.
E o Curto Nesp, ele vai para mais um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com Tens Fogo, do Léo Vittori. Léo, uma coisa complexa em relação ao seu curta é enquadrar ele em algum gênero. Porque hora ele parece terror, hora ele parece experimental. Ele pode ser enquadrado em algum gênero cinematográfico ou não? Não sei, se eu fosse enquadrar ele em algum gênero, eu gostaria que ele fosse num gênero próximo ao teatro do absurdo. Então, quem sabe, cinema do absurdo, assim. Porque ele apesar de aparentar ser uma coisa onírica, uma coisa que é desconexa com a realidade, na verdade, para mim, ele é bem conexo com a realidade. Eu acho que o teatro do absurdo faz isso. Ele mostra as coisas absurdas, mas no final das contas são coisas que nós vivemos cotidianamente. Por exemplo, Tens Fogo, são 3 espíritos presos num lugar e para sair de lá eles precisam interagir, eles precisam se ajudar. Então, por exemplo, o cara que nega o fogo para ele deveria ajudar aquele espírito a acender o cigarro. Aquele espírito que vaga sem ouvir nada, se ele ouvisse os problemas do mendigo e os dois interagissem, talvez eles sairiam de lá. Então, essa necessidade de interação para se libertar é a necessidade daqueles espíritos do Tens Fogo. Mas como eles são espíritos que estão num grau muito negativo de espiritualidade, então qualquer sinal de caridade já os libertaria. Então, o simples fato daquele personagem acender o cigarro do outro já seria um sinal de caridade o bastante para libertá-los. E eu acho que nossa realidade é meio parecida. Nós estamos aqui na Terra presos e para sair daqui, para se libertar aqui, a gente tem que interagir, ajudar um ao outro. Então, quantas vezes um mendigo te pede alguma coisa na rua e você tem dinheiro, tem como ajudar, mas você não faz. Assim como o cara do Tens Fogo, ele tem o fogo, mas ele não dá o fogo. E quantas vezes a gente é incapaz de ouvir os problemas dos outros? Então, o personagem, o caractere do mendigo, está lá expressando toda sua angústia de estar lá, só que aquela outra personagem é incapaz de ouvir ele. E a gente é incapaz de ouvir os problemas dos outros, assim. E aquele espírito que pede o fogo, ele é o único consciente de onde ele está. Então, talvez ele peça o fogo somente para forçar uma atitude caridosa. Talvez ele nem queira acender o cigarro. Como válvula de estímulo para libertar o outro. Uhum. É como se ele fosse um anjo que está ali para tentar libertar os outros 2 espíritos. Então, a função dele ali é libertar os outros espíritos. Então, apesar de estar no ambiente do absurdo, eu acho que esse absurdo traz coisas próximas a gente. Então, por isso que eu gostaria, talvez, que fosse algo próximo ao teatro do absurdo, assim. Mas é uma analogia perfeita da realidade humana, dos países, não precisa nem tão longe do mendigo na rua, às vezes dentro da casa das pessoas, aquilo que você falou, de não conseguir ouvir o outro, de se cegar perante o outro e de ser incapaz de ter uma atitude altruísta, às vezes. Assim. Se fechar em si mesmo e não olhar para quem está sofrendo do seu lado, assim. Como a menina que está tendo os pesadelos, ela podia, sei lá, se ela orasse, talvez ela ajudaria os outros espíritos, mas não, ela só está dormindo. Então eles estão todos presos e ninguém faz nada. E o único que está lá tentando fazer alguma coisa não consegue. E essa repetição Becktiana, que são 2 cenas que se repetem, é para dar a sensação de que aquilo talvez fique por toda a eternidade daquele jeito. Uma espiral eterna, uma elipse. E essa angústia do Esperando Godot, e essa angústia do Tens Fogo, daquilo, eles estão lá e talvez jamais conseguirão se libertar. Que triste, eu espero que a humanidade consiga se libertar um dia, também né? Espero que os espíritos da estação também consigam se libertar. Sim, e pegar um trem, de repente, para uma praia. E, Léo, como que tem sido a repercussão do Tens Fogo? Ele está rodando festival, ele rodou algum festival, então, foi exibido? Eu não passei em lugar algum, porque foi muito difícil finalizar ele. Aí quando eu finalizei, eu assisti ele na tela do computador. E definitivamente ele não funciona numa tela de computador.
assim, ele... E eu fiquei muito tempo desanimado com ele. Então eu acabei nem mostrando para ninguém, quase. Ele ficou meio esquecido, porque eu achei que ele não tinha funcionado. Porém, eu projetei ele numa sala de cinema em São Paulo. Ele foi projetado numa tela bem grande, com áudio muito bom. E nessa projeção, eu senti que ele funcionou. E eu animei muito com ele. E coincidiu com o convite de vir aqui. Então, eu acho que o habitat natural dele é a projeção, é a sala de cinema. Porque ele é muito hermético, ele é muito vagaroso para ser exibido na internet, assim. Então, eu espero exibir ele para mais pessoas, para depois dessa exibição traçar uma repercussão. Mas minha repercussão pessoal, eu gostei muito de ver ele projetado. Eu acho que ele funcionou e acho que do juízo do valor de ser bom, ruim, eu não dou tanto. Para mim, se funcionou, tá bom. Então, ele funcionou e eu estou muito satisfeito. Ah, que bom. E é importante do curta-metragem, ele tá no habitat natural dele, que é uma sala de cinema mesmo, né? Sim. E em relação à curta-metragem, o que te move a produzir cinema? Então, diremos que cinema ainda não é meu habitat natural. Eu sou da literatura. Tipo, faz 5 anos que eu me dedico a escrever romances, assim. Então, sou um escritor, sou um romancista. Eu ainda não publiquei nada, mas tem muito trabalho pela frente. Você escreve mais o quê? Eu tô finalizando um romance, faltam escrever uns 2, 3 capítulos. Ele chama Sobre Amores e Almas. E ele tem essa temática de espíritos, ele tem essa temática espiritual, essa temática existencial. Então, nesse romance é um jovem escrevendo em primeira pessoa as experiências de mais ou menos 3 ou 4 anos da vida dele. Então, eu estou nesse trabalho, eu tenho muito trabalho a fazer para tentar publicar meu primeiro romance, mas são 5 anos trabalhando na literatura. E na literatura eu escrevo sem saber porquê, é uma necessidade que está em mim, latente, e eu preciso escrever como eu preciso comer, como eu preciso beber. E acho que essa necessidade de fazer arte para mim, assim, eu não sei porquê. E eu tenho vontade de fazer cinema, tenho outros projetos, futuros curtas, mas o porquê eu não sei. É uma necessidade que vem em mim, são mensagens que estão dentro de mim, eu preciso expressar. Então, eu não sei o motivo, mas eu faço e pretendo continuar fazendo até morrer. Espero que consiga. E uma característica sua que eu notei nas suas obras que eu assisti foi o sombrio muito presente. Por que demonstrar tanto o sombrio? Qual a pertinência do sombrio na sua vida? Que você reflete tanto na sua arte? Eu também, eu não sei, igual eu falo, vem coisas dentro de mim que eu não sei de onde vem, não sei porquê, mas o sombrio... O gótico, não sei explicar. É meio um gótico, desse gótico mais contemporâneo, assim. O Tens Fogo tem muito disso, aquele trabalho que eu fiz em After Effects, você viu no Vimeo, também tem muito desse sombrio. Esse romance que eu estou finalizando também tem muito desse sombrio. Porém, eu vejo que meus projetos futuros já estão se distanciando disso. Eu acho que talvez seja uma estética dos meus trabalhos iniciais como artista, assim. Mas sinceramente, eu não sei bem de onde vem isso. É pessoal? É referência? Eu não sei. Talvez seja até do lugar de onde eu venho, Porto Ferreira. Por exemplo, lá tem mais 2 diretores de curtas-metragens. Se você assiste o Tens Fogo, assiste o Perda, que é do César da Conceição, e assiste acho que é Caos em Lá Menor, do Marcelo Vieira, os 3 vão para esse lado. Então, são três pessoas que não são tão amigas, não são tão próximas, mas que de uma cidade pequena que os curtas levam para essa estética do sombrio. Então, talvez seja uma coisa... É um contexto, espaço-tempo, talvez, que vocês estão vivenciando. Alguma coisa de lá. Então, uma estética ferreirense de cinema, assim. São 3 curtas que são muito parecidos um com o outro. Tanto nesse tempo vagaroso, nesse lado mais sombrio, nessas temáticas mais de morte, de espirituais. Espírito mais metafísica mesmo, né? Exatamente. E, Léo, qual mensagem que você gostaria de deixar para quem vai assistir seu filme agora? Eu gostaria de avisar que ele não é um curta normal, ele não tem uma narrativa tão identificável.
ele não está no habitat natural dele. Então acho que se eu tivesse que falar alguma coisa, eu pediria paciência para quem vai assistir. E também ele não é finalizado, né? Faltam 4 cenas. E a ausência dessas 4 cenas eu acho que também contribuem fazem com que a semântica dele não funcione tão bem, assim. Então acho que é pedir paciência para quem vai assistir. Mas quem vai assistir com certeza vai gostar, porque é um curta para reflexão. Espero que reflitam. Ele foge um pouco do padrão, mas ele é um curta para pensar, né? E que vejam que aquilo que está no curta pode parecer bem distante de quem está assistindo, mas quero dizer que está muito mais próximo do que quem está assistindo imagina, assim. Com certeza. Léo, muito obrigada pela presença aqui no Curto Nesp. E vocês não saiam daí, que daqui a pouco tem mais Curto Nesp com Tens Fogo. Estamos de volta com o Curto Nesp. E agora vocês ficam com o curta-metragem Tens Fogo, de Léo Vituri.
vomitaram sobre a terra. Porcos sujos. Arrancaram tudo que tinha. Sobrou somente isto. Apodrece. Definha. O nada. Órgãos comidos. Nomes esquecidos. Presos. Se eu pudesse, Deus, acender este cigarro. Nada mais doído que o silêncio. Nada mais aterrador. Se eu pudesse, ao menos. Se eu pudesse ao menos acender esse cigarro. Se eu pudesse ao menos acender esse cigarro. Vomitaram sobre a terra. Porcos sujos. O mesmo fizeram com você. Arrancaram tudo que tinha. E agora só me resta isto. Apodrece. Definha. Nada. Órgãos comidos. Nomes esquecidos. Presos. Se eu pudesse, ao menos, acender este cigarro. Não há nada mais doído que o silêncio. Não há nada mais aterrador. Se eu pudesse ao menos acender este cigarro.